Se você está buscando respostas sobre o que você está vivendo, mas parece que Deus ele não te responde, está em silêncio. Se você não sabe mais o que fazer, se você tem uma promessa e acha que o Senhor se esqueceu dessa promessa e que o Senhor não vai mais cumprir essa promessa na sua vida, esse vídeo é para você. Hoje, através dessa mensagem, eu quero falar com você sobre o porquê que provavelmente a sua promessa não se cumpriu ainda, o porquê que aparentemente o Senhor parece que está em silêncio, o porquê que esse cenário ainda não mudou na sua vida. Em Jeremias, no capítulo 29, do versículo 8 até o versículo 14, nós vamos aprender sobre todas essas coisas. O versículo 8 diz assim: Porquanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não vos deixeis enganar pelos profetas e adivinhos que habitam entre vós, nem deis atenção aos sonhos que vós mesmos os estimulam a ter. Ora, eles vos profetizam falsas visões e palavras em meu nome, mas eis que eu jamais os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa ao vosso favor, de trazer-vos de volta para este exato lugar. Porquanto, somente eu, o Senhor, conheço os planos que determinei ao vosso respeito, planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo, planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Então invocareis a mim e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós e vos conduzirei de volta do cativeiro, restaurando a vossa sorte. Então aqui nesse texto nós temos resposta para tudo que nós citamos antes de iniciarmos a leitura da palavra. No versículo 8, nós já vemos que o Senhor ele vem com uma repreensão, com uma exortação para aquele povo, porque eles estavam buscando de maneira desesperada uma resposta. Tanto que o Senhor fala no finalzinho do versículo que os sonhos que aqueles profetas e adivinhos estavam tendo a respeito do povo era porque o próprio povo estava estimulando para que eles tivessem aquele sonho. Então, imagino que aquele desespero ou o fato dos profetas, né, e os adivinhos, verem aquele povo vulneráveis por querer de forma insaciável uma resposta, fez com que eles começassem a ter visões sobre o cenário deles. Só que aquelas visões, aqueles sonhos, aquelas respostas não vinham de Deus. E aí eu já vejo o primeiro aprendizado aqui. Nós não podemos, quando estamos em situações como essa, ficar desesperados para obter uma resposta do Senhor. Porque o fato de nós nos comportarmos de maneira desesperada, de maneira ansiosa, já mostra que nós não estamos confiando no Senhor. Confiando em que o Senhor está no controle de todas as coisas. E automaticamente, o que o inimigo mais gosta de fazer, nesse momento, ele te vê vulnerável para realizar, que é enganar você com mentiras. Então ele pode usar pessoas no seu caminho, ele pode usar coisas que você vê e atribui como um sinal para te enganar e fazer com que você tome decisões e comportamentos, atitudes de forma equivocada. Então o primeiro passo aqui é nós não nos desesperarmos por resposta, porque isso mostra que nós não estamos confiando no Senhor. Então nesse momento de um cenário adverso, de um cenário turbulento, nós precisamos exercer a nossa confiança no Senhor. Nós precisamos exercer a nossa fé nele, de que mesmo que tudo que nós estamos vendo não esteja da maneira e da forma com que nós gostaríamos, nós precisamos confiar que o Senhor está no controle de tudo. O segundo ponto que eu aprendo aqui nesse texto é que se você tem uma promessa na sua vida, assim como aquele povo tinha, você precisa confiar que o fato de o Senhor estar em silêncio, o fato das coisas não estarem acontecendo, não significa que o Senhor se esqueceu dessa promessa. Não significa que o Senhor não vai mais cumprir a promessa dele na sua vida. Mas significa
que a promessa que o Senhor tem ao seu respeito, ela tem um tempo determinado para se cumprir. No versículo 10 nós vemos isso, quando o Senhor responde para aquele povo e fala assim: Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa a vosso respeito. Então, se a promessa não se cumpriu ainda na sua vida, não significa que o Senhor se esqueceu. Apenas significa que ainda não chegou o tempo do Senhor cumprir essa promessa na sua vida. E eu sei que é difícil quando nós estamos passando por momentos de turbulência, quando nós já tentamos várias coisas na nossa vida e nada deu certo, quando nós já passamos por diversas frustrações e a promessa que o Senhor tem para nós ainda não se cumpriu. Eu sei que nesse momento é muito difícil nós confiarmos que as coisas vão acontecer e que o Senhor vai cumprir algo. Mas através dessa mensagem, o Senhor fala diretamente ao seu coração. Confia, porque as promessas que ele tem ao seu respeito não caíram no esquecimento. E no tempo oportuno, no momento certo, ele vai cumprir cada promessa na sua vida. Então, se o Senhor, em algum momento da sua vida, mesmo que há muitos anos atrás, te fez uma promessa, confia no Senhor. Para de buscar desesperadamente respostas, novas respostas. Pare de buscar desesperadamente sinais, porque aqui no versículo 11 nós vemos que só o Senhor conhece os planos que ele tem ao vosso respeito. Não adianta você buscar respostas em portas, em vozes, em direcionamentos que não sabem quais são os planos de Deus para a sua vida. E quando você se comporta de maneira desesperada atrás de tudo isso, você acaba abrindo o seu coração, deixando o seu coração vulnerável para receber enganos e mentiras do inimigo ao seu respeito, que ao invés de te dar esperança, vai fazer com que você desanime no meio da caminhada. A Bíblia fala no versículo 11 que só o Senhor conhece os planos de te fazer prosperar, que ele já determinou a seu favor. Então não são planos de sofrimento, não são planos de dor e de prejuízo. E se você está passando por algum momento como esse, saiba que esses não são os planos de Deus ao seu respeito. O Senhor tem planos de te fazer prosperar. O Senhor tem planos de te trazer paz. Então continue confiando nas promessas que o Senhor já te fez, mesmo que há muito tempo atrás, porque o Senhor não se esquece das suas promessas. E talvez você possa se perguntar, mas Diego, por que então que o Senhor não me dá um sinal, não me dá uma resposta, não fala alguma coisa para que eu tenha certeza de que ele vai cumprir as promessas dele na minha vida e que eu acalme o meu coração? Porque na verdade, esse aparente silêncio do Senhor não é que o Senhor não quer te dar uma resposta, não é que o Senhor se esqueceu de você, não é que o Senhor desistiu de cumprir as promessas na sua vida. O Senhor apenas quer que você faça aquilo que ele já te pediu. Provavelmente o Senhor já te pediu um posicionamento. E a resposta dele para você é que você obedeça a esse posicionamento. O Senhor, ele garante o cumprimento das promessas. Então você não precisa de respostas. Você não precisa de um sinal. Você precisa estar posicionado, como o Senhor já te instruiu. E aonde eu vejo isso no texto? No versículo 12 fala assim: Então me invocareis, e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aí o Senhor fala assim, ó, e eu me deixarei ser encontrado por vós e vos conduzirei de volta do cativeiro, restaurando a vossa sorte. Então, se hoje na sua vida nada está dando certo para você, parece que nada flui para você de forma positiva, e você se sente assim como esse povo, como num cativeiro, se você já tentou diversas coisas e nada deu certo, se você já buscou resposta de todas as formas e não obteve respostas, ou foi enganado por respostas de falsos profetas, de adivinhos, saiba que o Senhor, ele só quer um posicionamento. E a partir do momento que você se posicionar, o Senhor garante que ele se deixará ser encontrado por você. E ele vai conduzir a sua vida para sair deste cativeiro e vai mudar a sua sorte. Ou seja, além dele te dar direcionamento, dele conduzir os seus caminhos para fora desse cativeiro, ele ainda vai mudar a sua sorte. As coisas vão começar a dar certo para você.
as coisas vão começar a fluir de maneira positiva ao seu favor. Porque a partir do momento que você se aproxima de Deus, a partir do momento que você se posiciona exatamente onde o Senhor quer que você esteja, os planos do Senhor, eles automaticamente começam a se cumprir na sua vida. E o Senhor fala que os planos que Ele tem ao seu respeito são planos de te fazer prosperar, são planos de te dar um futuro melhor, não planos de te dar uma vida com dor e prejuízo. E Ele quer cumprir isso na sua vida. Mas é necessário que você se lembre daquilo que Ele já te pediu de posicionamento e você ajuste isso e se posicione. Porque o Senhor, Ele está sedento para se deixar ser encontrado por você e cumprir em você os seus planos. Então, se você estava buscando uma resposta do Senhor, se você não estava conseguindo encontrar nenhuma saída, hoje o Senhor veio te lembrar que a única coisa que Ele quer de você é um posicionamento. Ele não esqueceu das suas promessas, Ele vai cumprir no tempo oportuno e Ele vai te conduzir para fora dessa situação se você começar a se aproximar dele. Então, se você quer que o Senhor mude urgentemente a sua vida, que o Senhor mude urgentemente esse cenário, se posicione o quanto antes. Quanto mais rápido você se posiciona, mais rápido o Senhor começa a te conduzir e muda a sua sorte. O quanto antes você se posicionar, mais rápido as coisas vão começar a fluir e se encaixar para que o Senhor cumpra cada uma das promessas. Então que hoje o Espírito Santo possa te trazer clareza, te fazer lembrar de todo o posicionamento que o Senhor já falou que Ele quer de você. E você talvez já até tentou várias vezes, mas não teve forças para se manter. A partir de hoje, o que o Senhor quer é que você tenha constância nesse posicionamento para que as coisas fluam ao seu favor, para que as coisas se encaixem e te levem em direção ao cumprimento da sua promessa. E se você, por algum motivo, não consegue fazer isso sozinho, amanhã nós vamos iniciar um propósito na Rede Vizinha. O arroba é @umdiegodiferente, tudo escrito por extenso. O propósito chama Propósito VD, Uma Vida Diferente. Lá eu quero te ajudar a se posicionar exatamente como o Senhor já te pediu que você fizesse. Talvez sozinho você não tenha conseguido, mas eu tenho certeza que com este propósito o Senhor vai destravar isso na sua vida. Então eu te espero lá, que Deus te abençoe e que o Senhor te traga clareza sobre tudo o que Ele quer na sua vida.